Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de agosto de 2023, 21ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei do vosso Espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais, e se eu descer até o abismo, estais presente. O responsório é o Salmo 138. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Então, é neste sentido que nós conduziremos a reflexão com base no responsório. É ele que norteia toda a pregação da homilia diária. Santo do dia, São Friaco, ou Fiacre, eremita. Ele é natural da Irlanda, nós estamos falando nos anos 600. São Fiacro nasceu de uma família nobre na Irlanda e foi educado sob os cuidados de um bispo de eminente santidade. Mas São Fiacro, ele resolveu, depois da sua mocidade, abandonar seus amigos, todos os conhecidos, e juntou alguns companheiros e navegou até a França em busca de um mosteiro, de um retiro, no qual pudesse se dedicar inteiramente a Deus e à palavra do Evangelho, escondido de todo o resto do mundo. Mas, por mais que ele quisesse se esconder, mas o Senhor sempre o achava e o promovia. E assim ele atendia as pessoas mais necessitadas. E São Fiacro, então, foi um grande exemplo para muitos padres, para muitos corações que convertiam ao Senhor. São Fiacro, eremita, rogai e intercedei por nós. Primeira leitura. Na primeira leitura, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 13, Paulo vai falar assim: trabalhamos dia e noite. Foi assim que vos anunciamos o Evangelho de Deus. Então, para que o corpo eclesial não seja pesada a comunidade, para que o pregador, o leigo, não seja pesada seu grupo, para que os coordenadores de pastoral, para que os coordenadores de serviços e movimentos dentro da igreja, na condição de leigos, não sejam pesados para aquelas pessoas que estão ali acompanhado, para termos muito cuidado com esse negócio de ter um caixinha, um caixa para o movimento, um caixa financeiro para o serviço, para a pastoral, para que não haja desvio de objetivos. O grande objetivo de toda a igreja é resgatar almas, resgatar corações para o Senhor Jesus. Irmãos, certamente ainda vos lembrais de nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco os fiéis. Deixando bem claro ali que Paulo escreve aos Tessalonicenses que tanto ele como seus companheiros nunca foram um peso para as comunidades que eles visitavam e viviam. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós, encorajamos-os e insistimos para que vos comporteis de modo digno diante de Deus que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por teres escolhido a pregação da palavra de Deus, não como uma palavra humana, embora nós saibamos que a Bíblia toda ela tem a humanidade, foi escrito por homens, mas foi escrito inspirado por Deus. É a palavra de Deus. É Deus que orienta cada um daquele povo, dos autores, a escrever. Né? Então, quando você acolhe, não como palavra humana, mas tenha ciência, tenha conhecimento de que foram homens que escreveram a Bíblia, mas eles escreveram
com aquilo de fato como ela é. Palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Muito importante essa palavra na primeira leitura em 1 Tessalonicenses. Trata de dois assuntos. Primeiro, para que aqueles que são líderes e também o corpo eclesial e também os leigos não sejam peso para a comunidade. Ao contrário, né? Mas também trata no versículo 11 em seguinte até o versículo 13 de um outro assunto, que a palavra é de Deus, que a palavra anunciada é do Senhor. Ela é rica em providência que nos levam à salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Já no Evangelho, nós vamos ver Jesus alertando aqui alguns que usam toda a estrutura da religião em benefício próprio. Cuidado, pregam uma coisa e vivem outra. Mas vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós. Por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Foi isso que o santo de hoje foi buscar, né? São Fiacro. Ele não tinha mais prazer nessa vida. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, falava: eu considero todas as vantagens desse mundo como simples escória. Minha vantagem de viver é Cristo. Meu sentido de viver é Cristo. Então ele foi buscar riqueza interior. Da mesma forma, nós também devemos buscar essa riqueza interior. São Fiacro não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos. Nós devemos buscar essa riqueza interior, mas também sem perder a noção da realidade. Temos casa para sustentar, temos filhos para vestir, educar, temos compromissos, né, financeiros assumidos. Então devemos também exercer essa nossa missão no mundo, mas com o sentido de buscar Jesus e enriquecer esse mundo com a nossa presença. É esse o sentido. O Senhor Jesus está nos alertando até então para não sermos como os mestres da lei, os fariseus hipócritas, que se vestem, né, se maqueiam de uma forma e por dentro é pura podridão. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, ele continua, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Então, quando esta geração presente quer criticar a geração passada, dando-lhe um sentido de aliviar as suas penas, né? Mas sem o arrependimento, sem perceber que estou vivo para arrepender-me daquilo que a geração de meus pais não se arrependeram. Eu estou vivo até hoje para libertar também das maldições os meus descendentes, evitando, eu sou um peso entre o futuro da minha família e o passado da minha família. Se eu estou vivo hoje, eu posso me arrepender e quebrar todas as maldições e não permitir que essas maldições passem sobre os nossos descendentes. É assim, por isso que nós estamos vivos. Podemos quebrar todo esse elo de maldição. Mas quando ali os fariseus, doutores da lei,
eles falam, eles lembram das injustiças cometidas com os santos profetas e com os justos, eles confirmam o seu pecado e continuam praticando a injustiça e continuam praticando o pecado contra aqueles santos de Deus. Tanto que esse público que Jesus fala, são eles que vão pedir a crucificação de Jesus, são eles que vão perseguir os apóstolos. Muitos deles vão matar os apóstolos, matar muitos cristãos, exatamente aqueles que estão ali. É por isso que Jesus fala: com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas, porque eles também matarão. Completai, pois, a medida dos vossos pais. Então, eles estão sendo tão pecadores quanto aquela geração que eles tentam imputar uma culpa como se não pertencesse àquela dimensão da culpa. Mas nós podemos hoje, você pai, você mãe, pode arrepender-se dos seus pecados, de todos os traumas, de todas as maldições que você tenha recebido dos seus antepassados. Hoje o Santo Evangelho vem nos falar que nós podemos interromper e livrar a nossa casa de toda a maldição. Por isso invocamos o nome poderoso de Jesus, na presença de Deus, doador de todos os dons, para que envie sobre nós um espírito determinado a levar e elevar a nossa casa à santidade e quebrar agora, em nome de Jesus, todo o trâmite de pecados e maldições que recaem sobre nós e sobre os nossos filhos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. Assim como você que ouviu essa pregação e por alguns minutos orou a Deus, pedindo que fosse quebradas as maldições, toda a corrente de maldição sobre sua casa, liberando assim, libertando seus filhos de todo esse perigo, de todo esse mal proceder, talvez que tenhamos herdado de nossos pais, assim muitos corações precisam agora ouvir essa pregação e experimentar esta pequena oração a Deus e também bloquear, interromper todo o fluxo de desgraça, de maldição, de maldizer sobre tua casa. Então, como fazer isso? Dentro do nosso projeto Ai de Mim, Se Não Evangelizar, convocamos agora vários pregadores, vocês, para que possam multiplicar essa pregação em suas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube, do jeito que você quiser, na rede que você quiser, autorizado, pode multiplicar, para que possamos resgatar corações ao Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.